Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite, saudar todos os responsáveis e as instituições que fazem parte do Colabora. Este tema é, de facto, um tema que tem vindo a, não diria monopolizar, porque há outros temas bem importantes à escala global, mas tem vindo a ocupar crescentemente uma dimensão central nos debates políticos, científicos, económicos, sociais, desde há uns anos esta parte, em particular desde que a economia global saiu, de alguma forma, das graves crises que marcaram a viragem da primeira para a segunda década deste século. E, particularmente nos últimos meses, quer em Portugal, quer principalmente, como é natural, à escala global, quer até à escala de grandes organizações internacionais, têm sido feitos um conjunto de exercícios de diversa natureza, tão diversa como é também diversa a natureza das instituições que os patrocinam. Desde, como foi dito, estudos que assentam em modelos catastróficos sobre o nosso futuro, nomeadamente sobre o futuro de uma humanidade que iria perder a capacidade de oferecer trabalho a muitas dezenas, centenas, pois aí há opções para tudo, de milhões de seres humanos que não teriam acesso à forma como grande parte da humanidade se organizou nos últimos séculos para ter acesso aos bens e serviços da nossa sociedade, que é o trabalho, até outras visões mais equilibradas em que apontam para processos significativos de destruição de algumas formas de trabalho, alguns empregos e criação de outros. Não é fácil, julgo que até será impossível fazer um balanço ou fazer uma síntese entre as visões otimistas e as visões pessimistas. Nem sei muito bem o que é ser otimista e ser pessimista. Também julgo que seria ingênuo pensar que algumas destas visões são visões que têm apenas como base a utilização de modelos matemáticos, econométricos, muito derivados da engenharia, para prever o nosso futuro. Eles são mais do que isso. Naturalmente, que em qualquer sociedade moderna, quando se diz que há 20 anos metade das profissões vão deixar de existir, ou um terço, ou 20%, isso coloca sobre essa sociedade uma pressão que tem determinados efeitos. E não é, essas extrapolações não são naturalmente inocentes. Obviamente que por trás desta discussão está um poderosíssimo processo de transformação das condições tecnológicas da nossa sociedade. Julgo que ignorar isso é um erro tremendo. E procurar e pensar, a meu ver, isso é uma opinião pessoal, que é possível condicionar o desenvolvimento das tecnologias de uma forma simples, utilizando os mecanismos tradicionais que as sociedades têm, também me parece uma visão excessivamente ingênua, porque o tipo de transformações tecnológicas que nós estamos a viver são transversais a toda a nossa vida. A imagem que eu uso muitas vezes é como se nós quiséssemos, com a mão aberta, travar uma onda do mar. Porque a tecnologia não está apenas nos setores tecnologicamente avançados. Isso seria um erro tremendo pensarmos que é a economia digital, são as grandes empresas dos Big Data ou semelhante que são utilizadores e para as quais é determinante as novas tecnologias. Não é verdade, desde a produção primária até aos serviços, até ao consumo, até à nossa vida cotidiana, nós todos somos invadidos permanentemente, a nossa sociedade, por formas diferentes de organizar a nossa vida, organizar o nosso trabalho, organizar o consumo e a nossa forma de viver. Também não me parece que possamos daqui tirar uma visão unicamente catastrófica. Porque, por vezes, nós ouvimos dizer coisas como do género, esta evolução das tecnologias de informação está a invadir o nosso espaço cotidiano e retirar-nos a autonomia que devemos ter como seres humanos, como há pouco alguém dizia, com esta centelha
de algo diferente? Bom, nós estamos a falar num contexto histórico muito limitado, porque se nós recuarmos um pouco na nossa história, essa autonomia dos seres conscientes era muito reduzida face aos poderes fácticos e aos poderes reais que a sociedade tinha não há muitas décadas atrás. Portanto, esta visão de diabolização da tecnologia é, a meu ver, igualmente perniciosa. Quando digo igualmente, não estou a pôr ao mesmo patamar, não tenho capacidade para o fazer, mas é igualmente perniciosa como é a deusificação ou endeusamento da tecnologia e do seu poder determinístico. Quem estuda a economia e as ciências sociais sabe bem que há séculos que foi identificado o movimento transformador ligado às tecnologias como um movimento fundamental de mudança das condições de vida e das condições de organização da sociedade. Não é por ser economista, mas um célebre economista de origem austríaca criou o conceito da destruição criativa. E que essa destruição criativa, associada à transformação da forma de organizar a produção e o consumo, estava na base do progresso da humanidade, do progresso tecnológico, do progresso económico e também do progresso social. E desde essa altura, para não ir mais atrás, que essa ideia da destruição criativa associada à inovação tecnológica é aceite de uma forma muito generalizada como uma força motriz do crescimento e da inovação. Portanto, julgo que... o que é então diferente, para saltar algumas páginas das minhas notas, para não vos maçar excessivamente, o que é diferente relativamente ao passado? Bom, eu julgo que há, do que tenho acompanhado, dos debates, e que são muitos, que tenho participado a vários níveis, há várias dimensões que são potencialmente dimensões disruptivas face a uma transição tecnológica que tem sido sempre crescente desde a Revolução Industrial, desde a primeira Revolução Industrial. E essas dimensões têm a ver com a rapidez da mudança, a aceleração da mudança. Eu costumo usar uma imagem, nós vivíamos um pouco como, se olharmos para os chocalcos do Douro, era um pouco a imagem da evolução da humanidade, vivia em patamares que duravam um período relativamente longo. Os paradigmas tecnológicos mudavam com a máquina a vapor, com a eletricidade, com o petróleo, com novas tecnologias materiais, com a tecnologia da informação, mudaram, mas ficavam relativamente estabilizadas até que uma nova ruptura aparecesse durante, por vezes, décadas. E isso criava ciclos económicos e padrões de desenvolvimento e de transformação geoeconómica e daquilo que hoje chamamos de globalização, que tinham um certo tempo de vida. Hoje em dia, essa transformação, para quem gosta dessas coisas históricas, é como nós passamos para o conceito de revolução permanente. Ou seja, para o conceito em que tudo está a mudar permanentemente, se nós olharmos para as tecnologias da informação, a rapidez com que passamos dos telefones físicos para os telefones móveis, dos telefones móveis para os telefones inteligentes e dos telefones inteligentes para computadores que trazemos no bolso, com uma capacidade de processamento de informação que é igual àquela que tinha uma máquina gigantesca há umas décadas atrás, a rapidez com que tudo isso acontece e o sentido que se aponta para essa mudança faz com que o que estamos a viver possa ter, não posso dizer isto de forma muito definitiva, um efeito disruptivo na organização do trabalho que as transformações anteriores não tiveram. Depois há a questão, que faltam os conhecimentos técnicos para a classificar, mas julgo que todos percebemos que a questão da inteligência artificial traz uma dimensão potencialmente, com um potencial de ruptura muito maior que as anteriores transformações tecnológicas, eventualmente maior que as anteriores transformações tecnológicas, e traz em vários sentidos distintos, em sentidos em que cria oportunidades e cria riscos. Nós não podemos recusar desenvolvimentos tecnológicos que criam capacidade notável de melhorar o desempenho da medicina, por exemplo, na microcirurgia, e ao mesmo tempo dizer que no processamento de dados, noutros aspectos, aí já não queremos, torna-se difícil encontrar
os padrões de classificação para considerar o que é boa tecnologia, o que é má tecnologia. Se bem que eu considero que, obviamente, que existem bons e maus, boas e más consequências do ritmo e da abrangência das transformações tecnológicas. Eu julgo que uma outra mudança para além da questão da dimensão acelerada da transformação tecnológica, para além da dimensão da entrada da inteligência artificial, que é de facto um patamar diferente de evolução tecnológica com menor controlo por parte da sociedade. E também o potencial que toda esta mudança tem de mudar a geografia do mundo. Estas três questões têm, em conjunto, um enorme potencial disruptivo relativamente à sociedade com os quais nos fomos habituando a viver. Porque, de facto, é a transformação tecnológica associada ao que hoje chamamos de globalização que está a mudar de forma dramática a geografia do mundo. A geografia das sociedades e aquilo que alguns chamavam há umas décadas atrás, há um século, a Organização Internacional do Trabalho. A divisão internacional do trabalho, a divisão mundial do trabalho. Será a primeira vez que isso está a acontecer? Não, não é a primeira vez que está a acontecer uma transformação na organização do mundo com esta dimensão. Quando quem dominava as tecnologias mais avançadas do momento, há 200 anos atrás, invadiu o mundo inteiro para o condicionar a essas tecnologias e à sua forma de organização da sociedade, produziu rupturas e transformações que marcaram sociedades onde viviam, por vezes, muito mais gente. Basta lembrar o papel que o nosso pequeno país, com 4 milhões de habitantes, teve no mundo, só porque, num episódio da história, dominávamos tecnologias de forma mais avançada que outras sociedades. Portanto, esta conjugação da mudança do que está acontecendo no mundo coloca uma questão muito pesada. É que mesmo se nós formos pessimistas ou otimistas, relativamente se o progresso tecnológico vai trazer destruição ou criação de emprego em termos líquidos, eu sou dos que acreditam que o progresso tecnológico até agora trouxe mais criação de emprego e mais emprego na forma que nós o conhecemos, de trabalho subordinado, do que aquele que destruiu. Podemos ter essa visão, mas com a mudança da geografia do mundo, o que não está nem de perto nem de longe garantido é que os territórios onde a distribuição dos empregos se geram são os mesmos onde os novos empregos vão ser criados. Aliás, ao contrário, tudo aponta para que haja mudanças significativas, algumas das quais são uma das origens dos conflitos políticos e das tensões que vivemos no mundo de hoje. E, portanto, é também aí que nós temos que colocar a nossa discussão. Nós aqui, neste cantinho à beira-mar plantado, com a nossa dimensão, temos que perceber que nestas transformações à escala global, em que ponto é que nos situamos e como é que, há uns anos atrás falava-se muito em regiões ganhadoras, regiões perdedoras, como é que nos colocamos nessa transformação, que é uma transformação que vai marcar as sociedades e que vai trazer novos fatores de risco, mas também novas oportunidades de criação de riqueza e criação de emprego e por aí fora. Eu julgo que no debate mundial que está a ser feito em torno destas questões do futuro do trabalho do futuro, para além dessa dimensão de utilizar essa... Eu, como sempre, nesta parte da intervenção, costumo sempre dizer uma piada, quer dizer, que há pelo menos uma classe profissional que tem vindo a aumentar significativamente, são aqueles que se dedicam a fazer estudos prospectivos sobre o futuro do trabalho. Pelo menos esses não têm perdido emprego, até têm ganho. Portanto, para alguns que possam estar nesta sala, posso dar aqui uma mensagem de otimismo. Mas dizia eu que neste debate global que estamos a viver, têm acontecido algumas transformações significativas. Uma das mais significativas no debate é uma nova centralidade que organizações como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, têm no plano global. Uma organização que tinha perdido e começou a ganhar no
final do século passado, a recuperar alguma capacidade de influência no pensamento global, viu acentuar essa capacidade e podemos dizer que hoje o documento estratégico, a meu ver, mais desenvolvido e mais importante para o debate sobre o futuro do trabalho é da responsabilidade da Comissão Global criada pela Organização Internacional do Trabalho, a quando do seu centenário, que se comemora neste ano de 2019. E porquê é que o relatório global da OIT que começou a ser discutido nas Nações Unidas há um mês atrás e estará na Conferência Internacional do Trabalho de junho em Geneve, um momento importante de discussão, do qual poderá vir a sair outros documentos importantes para a regulação dos nossos sistemas de trabalho e das nossas formas e organizações de trabalho. Basicamente porque é um relatório que, mais do que ver exercícios de prospectiva sobre quantos milhões se perdem, quantos milhões se ganham, se preocupa com a dimensão propositiva das políticas públicas. E recomenda, a OIT é uma questão tripartida, recomenda a governos, associações de empregadores e a sindicatos um conjunto de linhas de ação que são, na opinião do relatório, o relatório não é o relatório oficial da OIT, é um relatório da responsabilidade de uma comissão global dirigida pelo primeiro-ministro sueco e pelo presidente da África do Sul, que foi dirigida por estas duas personalidades. Esse relatório procura propor um conjunto de dimensões de ação para esta lógica tripartida que podem contribuir para regular o impacto das transformações tecnológicas e da globalização no mundo. Eu não vou aqui citar, alguns de vós poderão conhecê-lo, não vou citar todos os aspectos que me parecem muito importantes, mas cito alguns porque julgo que são cruciais do ponto de vista da forma como as nossas sociedades encaram estes desafios e podem encarar estes desafios. Há um, desde logo, que a OIT, esse relatório da OIT, quando disser OIT estou a falar do relatório global, recomenda um reforço das instituições do trabalho, à escala nacional, regional, supranacional e global. Não é uma opção e uma recomendação simples. E se nós assistimos aos debates nas Nações Unidas ou na União Europeia, verificamos como essa opção por reforçar as instituições de regulação das relações industriais, das relações de trabalho, é um debate que tem, obviamente, adversários e que é um debate complexo, mas é, a meu ver, um debate fundamental, porque é um debate que é unificador dos problemas à escala global. Mesmo se os problemas são diferentes, e são. Há economias do mundo onde o problema principal é ainda a economia informal. Há outras onde o problema principal é a pressão para informalizar a economia. Ou seja, são duas situações de partida muito distintas, mas têm convergência face à natureza do problema, que é, de facto, olhar o trabalho como foi concebido quando da criação do OIT, há 100 anos atrás, como uma garantia de justiça, de paz e desenvolvimento, ou olhá-lo como um problema, como uma mercadoria, coisa que o texto constitutivo da OIT recusa claramente assumir. Depois, se bem que não o faça de forma muito explícita, seria difícil, esse relatório toma partido sobre este grande debate sobre devemos assegurar, a sociedade como um todo deve assegurar principalmente o acesso aos bens e serviços, ou seja, uma lógica do consumidor, ou deve preocupar-se com estabelecer o que eles chamam uma garantia universal de direitos fundamentais de trabalho. Ao fim e ao cabo, estamos a discutir entre uma sociedade que, para garantir que a oferta global encontre a procura global, por falar em termos económicos, tem que utilizar instrumentos como o rendimento básico de cidadania, tem sido defendido por personalidades bem distintas do ponto de vista filosófico daquelas que o imaginaram há umas décadas atrás, ou essa modalidade para assegurar que alguém compra
há sempre aquela anedota que se conta nesta história, neste momento, destas discussões, que é quando um industrial automóvel americano, com uma linha de produção à sua frente, chamou o dirigente sindical da sua empresa, ou do seu grupo, e disse: então, vais sindicalizar todas estas máquinas, todos estes robôs? E ele respondeu: e o senhor vai-lhes pedir para eles comprar os automóveis que o senhor produz? Portanto, esse debate é um debate que, de alguma forma, permanece. O risco de uma sociedade em que os robôs produzem tudo é que não resolve o problema de quem é que compra esse tudo que é produzido pelos robôs. É um problema tão simples, tão elementar quanto isto. E é por isso que reaparece com outra dimensão, com outra escala, o conceito, na minha ótica, de rendimento básico de cidadania, criando uma espécie de distopia entre numa sociedade em que há uma parte da sociedade que tem direito ao trabalho, outra parte tem direito ao consumo. Uns que têm, eventualmente, uma farda azul, outros que têm uma farda branca, para não estar aqui a introduzir nenhuma dimensão mais crítica na escolha das cores. E essa mensagem, essa imagem está presente nesses debates, e eu julgo que o relatório da OIT é um relatório que opta pela garantia universal dos direitos ao trabalho. Depois, um outro ponto extremamente importante é, já aqui no debate eu vi que foi tocado por vós, é algo que eles chamam, de uma forma muito elegante, expandir a soberania sobre o tempo, garantindo o justo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Expandir a soberania sobre o tempo. É um facto que, se há a realidade que vem marcando nos últimos anos da nossa vida coletiva, é o facto de, ao contrário do que muita gente previa há muitas décadas atrás, a redução do tempo de trabalho nas economias desenvolvidas não tem acontecido. Ao contrário, há uma pressão para um aumento do tempo do trabalho, do tempo real do trabalho. E uma das recomendações da Comissão Global da OIT é que se revisite essa discussão, que se reflita sobre a soberania sobre o tempo. Não é uma discussão fácil. Ainda há pouco ouvi aqui dizer, e bem, que se tem que colocar limites ao trabalho fora do horário de trabalho. É certo. Mas devemos defender, julgo eu, a capacidade de utilizarmos a tecnologia para, quando estamos a trabalhar, podemos saber se o nosso filho está com mais febre ou com menos febre. Como é que se faz esse equilíbrio? É algo que tem que ser discutido, tem que ser pensado. Mas parece-me que, apesar do caráter um pouco esfíngico desta expressão, expandir a soberania sobre o tempo, é um ponto muito importante do relatório global da OIT. Depois, não vou citar todos os pontos, mas julgo que há dois ou três pontos, mais dois pontos que me parecem absolutamente decisivos e que estão no relatório global. Um tem a ver com aquilo que o grupo chama e propõe à OIT a garantia da manutenção e reforço do vínculo entre trabalho e proteção social. E considera que o risco de quebrar esse vínculo é um dos maiores riscos associados à transformação dos mercados de trabalho. Teoricamente, e é a imagem que se vende, antes de acabar, já não falta muito, falarei um bocadinho sobre isso, é que a sociedade está a evoluir para uma lógica de individualização. Cada um pretende ser um trabalhador independente, um autónomo, não um autómato, mas um autónomo, fora da organização do trabalho. E isso, a ser assim, se for assim, coisa de que eu duvido muito seriamente, coloca-se claramente em risco um modelo de organização da proteção social que foi construído nos últimos séculos em cima do paradigma do trabalho subordinado ou do trabalho por conta de outra. E aquilo que a OIT faz, na sua Comissão Global, é propor uma frase, não é bem esta, mas qualquer coisa deste género, que não haja trabalho sem proteção social.
não haja nenhuma forma de trabalho que não esteja associada a uma forma de proteção social do berço até à velhice. É um conceito, à escala global, de enorme ambição e um conceito, a meu ver, absolutamente estruturante da forma como as políticas públicas podem dar conta das mudanças que estamos a viver. O outro, também crucial, é o apelo que fazem a uma ruptura profunda e um aprofundamento daquilo que nós temos vindo a chamar centralidade da aprendizagem ao longo da vida. Eu julgo que aqui está uma das dimensões mais críticas desta mudança. Porque muitas sociedades, inclusive a portuguesa, não têm tido a capacidade de ganhar a batalha pela aprendizagem ao longo da vida. E, em particular, as sociedades europeias, não todas, têm tido dificuldade em conseguir. O que acontece nas nossas sociedades é que quem já tem formação de base tem mais formação ao longo da vida, quem não a conseguiu fica muito atrás do ponto de vista das lógicas de aprendizagem. O que acontece é que as nossas universidades têm uma média etária de utilizadores, não sei qual é que será, mas deve ser 20 e tal anos. Já há algumas universidades, noutros sítios, em que a média etária dos seus utilizadores é 40 e tal anos. Não porque os estudantes sejam menos eficazes na conclusão dos seus cursos, mas porque as pessoas regressam à escola ciclicamente para que possam ter períodos sabáticos, se quiserem, para atualizar os seus conhecimentos, porque julgo que essa necessidade vai ser estruturante para o mercado de trabalho do presente e do futuro. E depois, naturalmente, o relatório também atribui uma centralidade grande à agenda sobre a igualdade. Em particular, a igualdade de género continua a ser um fator de discriminação, uma dimensão de discriminação estruturante. Estas várias dimensões sobre o direito ao trabalho digno, ao trabalho decente, como queiram traduzir a expressão do decent work, a questão da ligação entre trabalho e prestação social, a questão da aprendizagem ao longo da vida, a questão do reforço das dimensões, das instituições do trabalho, sejam elas públicas ou de negociação. E a questão do combate à discriminação são alguns dos eixos fundamentais do relatório da Comissão da OIT, que vai ser discutido no próximo mês de junho e que, certo, irá marcar, se calhar, todos vós que se interessam um pouco por isto, por estas questões, viram dar muito mais importância a alguns relatórios com muito menos profundidade de reflexão, apenas porque eles eram muito bem vendidos. Bastava dizer que iam desaparecer 40% dos postos de trabalho. 60% do que os novos jovens estudam hoje não será útil para a profissão que terão daqui a 20 anos. Essas frases assim bombásticas, que normalmente são retiradas, podiam ser compostas num computador, dar uma ordem, o computador organizava aquelas frases para produzir o efeito. Perguntar-se qual é o efeito que ele quer produzir: medo, quer produzir instabilidade, quer produzir insegurança. O relatório não faz isso e por isso foi menos mediatizado, foi menos mediática, não teve primeiras páginas dos jornais, nem sequer levou vejam lá, nem sequer levou um prós e contra, nem teve direito a um prós e contra, seja em qualquer televisão do nosso país. Para finalizar, gostava de vos deixar uma nota que me parece importante. Mas se isto é assim, se esta transformação não começou hoje, começou há umas décadas, acentuou-se nas últimas décadas, o que é que está a acontecer realmente no mercado de trabalho? Eu senti essa curiosidade, porque como toda a gente diz, bom, o trabalho não vai ser o mesmo, vamos todos ser trabalhadores independentes, vamos todos trabalhar umas horas aqui, outras horas acolá, teremos uma profissão, mas depois teremos que ser motoristas da Uber, enquanto houver motoristas. Quando deixarmos de poder ser motoristas da Uber, talvez tenhamos a possibilidade de ir distribuir refeições. Bom, portanto, essa imagem passa. Depois vamos olhar as estatísticas. E as estatísticas da União Europeia, não via dos outros países todos, acredito que em alguns sítios seja diferente,
mostra-nos uma coisa muito interessante, que na última década, final de 2008, final de 2018, foram criados em termos líquidos, depende não vou entrar agora aqui em preciosismos técnicos, mas entre 7 a 9 milhões de postos de trabalho na União Europeia. Quase todos, para não dizer em termos líquidos, a totalidade foram empregos por conta de outra. O trabalho independente diminuiu o seu peso na União Europeia. Quer dizer que não existe esta dinâmica de criação de trabalho independente, autónomo? É claro que existe. Mas a dimensão dominante, a relação dominante, continua a ser a do trabalho subordinado. Só que em condições bem diferentes que aquelas que existiam há 10 anos, com um muito maior peso do trabalho a tempo parcial, com maior peso do trabalho dos contratos de curta duração e por aí fora. Mas espantemo-nos. Para quem dava já como certo que o trabalho subordinado era uma coisa do passado, pois bem, nos últimos 10 anos, a União Europeia criou muitos milhões de postos de trabalho. E em Portugal, se ainda estamos abaixo do nível de emprego que tínhamos em 2008, global, já estamos acima no emprego por conta de outra, relativamente ao ponto mais alto que foi em 2008. Portanto, a realidade teima em ser um pouco diferente de algumas perspectivas que alguns profetas querem anunciar. Quer isto dizer que a mudança não está aí? É claro que sim que está. É claro que se passarmos e se resolverem as questões da ética, se passarmos por mudanças tão profundas como predomínio dos transportes sem condutor, obviamente que isso tem consequências muito pesadas no mercado de trabalho, especialmente se for feito de uma forma acelerada, porque mudanças estas já aconteceram muitas. A questão do computador fazer escolhas. Se não querem que o computador façam escolhas por ser humano, aconselho a pensarem bem 2 vezes antes de entrarem num avião. Porque muitas das escolhas que eles fazem já são determinadas por algoritmos e por processos de seleção de opções. Mas tudo isto não esconde o mais importante. O mais importante é que grande parte das opções que temos são influenciadas pelo contexto, são influenciadas por tecnologias, são influenciadas pela organização do trabalho à escala global. Mas eu quero crer, e acredito profundamente, que continuarão sempre a ser principalmente determinadas por escolhas públicas, por escolhas dos cidadãos, por escolhas das mulheres e dos homens deste planeta. Que há riscos para a forma como estas escolhas são tomadas, é verdade. Sempre os houve. Com tecnologias menos sofisticadas, às vezes mais visíveis, ou simplesmente não dando o direito a voto a uma parte da população. Sempre houve mecanismos de condicionamento. Agora, os que nos preocupam são de uma dimensão muito pesada, precisamente porque são muito difíceis de identificar. E sem eles, as escolhas são muito mais difíceis e as opções serão muito mais determinadas por quem escolhe os milhões que se destroem e os milhões que se criam, e muito menos por aqueles que têm o direito e o dever de fazer essas mesmas escolhas. Muito obrigado pela vossa atenção.